Função logarítmica. Só de ouvir o nome, muita gente já fica com o pé atrás, não é mesmo? Mas a verdade é que, no fundo, ela tá aí para responder uma pergunta bem simples. E o mais legal é que essa resposta tá por toda parte organizando o nosso mundo, sabe? Desde a força de um terremoto até os algoritmos que usamos todo dia. Então, bora desvendar esse mistério? Para entender logaritmo, vamos começar com um desafio, um quebra-cabeça bem direto. Pensa comigo. Que expoente a gente precisa para transformar o número 2 no número 8? Ou seja, 2 elevado a quanto dá 8? Bom, a resposta é 3, né? Porque 2 vezes 2 dá 4 e vezes 2 de novo dá 8. Guarda bem essa ideia porque ela é a chave de tudo. E pronto, a matemática inventou um jeito, digamos, mais formal de escrever exatamente essa pergunta e essa resposta. É o tal do logaritmo. Quando a gente vê isso aqui, log na base 2 de 8 é igual a 3, é literalmente a mesma coisa que a gente acabou de pensar. Significa que o expoente que a gente coloca na base 2 para chegar no 8 é o 3. É só um jeito diferente de escrever a pergunta sobre o expoente. Ok, a gente entendeu a ideia com 2 e 8, mas e se fosse com outros números? É aí que a coisa fica interessante. A gente vai pegar essa pergunta específica e transformar numa regra geral, numa função. E é aqui que o conceito mostra a sua força de verdade. E essa é a cara oficial da função logarítmica. Pode parecer um pouco intimidador, mas vamos traduzir. O a é a nossa base, o 2 do nosso exemplo, lembra? O x é o número que a gente quer alcançar, o nosso 8. E o resultado de tudo isso, o f de x? Bom, ele é o expoente que a gente estava procurando. É a resposta para a nossa pergunta. Claro que, como em quase tudo na matemática, existem umas regrinhas. A principal é sobre o x, o número que entra na função. Ele tem que ser positivo. Pensa bem, não faz muito sentido perguntar 2 elevado a quanto dá menos 4, certo? Simplesmente não tem como. Agora, a resposta, o expoente, aí pode ser qualquer número real. Positivo, negativo, até 0. E como é o desenho disso num gráfico? É bem característico. Se a nossa base, o a, for um número maior que 1, tipo 2 ou 10, o gráfico vai estar sempre subindo. Ele começa com um pique, cresce bem rápido e depois vai ficando mais, digamos, mais lento. Mas olha que interessante, ele nunca para de subir, sempre crescendo um pouquinho. Agora, e se a base for um número quebradinho, tipo meio ou 1/3, um número entre 0 e 1? Aí o jogo vira completamente. A função faz o contrário, ela está sempre caindo. Ela despenca no começo e depois, assim como a outra, vai suavizando a queda. E tem um detalhe muito legal, uma espécie de ponto de encontro de todos os logaritmos. Não importa qual seja a base, pode ser 2, 10, meio, o gráfico sempre vai cruzar o eixo exatamente no ponto 1 e 0. E por que será? A lógica é simples. Qual é o expoente que transforma qualquer número em 1? É o 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Por isso, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Beleza, já entendemos o que é. Agora vamos ver por que isso é tão útil. Os logaritmos têm umas propriedades, uns truques na manga, que são verdadeiros superpoderes. Eles basicamente pegam contas que seriam super complicadas e transformam em algo bem mais fácil de resolver. Olha só que impressionante. A regra do produto transforma uma multiplicação gigante numa simples soma. A regra do quociente faz o mesmo com a divisão, que vira uma subtração. E a regra da potência, que talvez seja mais poderosa, doma os expoentes. Aquele número lá em cima, ele pode descer e virar uma multiplicação simples. Imagina o poder disso na época em que não existia calculadora. Era uma verdadeira revolução. Mas para entender a função logarítmica por completo, a gente precisa conhecer a parceira dela, a sua alma gêmea, a função exponencial. Sabe, aquela do crescimento que explode, que dispara. Elas são como dois lados da mesma moeda. Uma faz e a outra desfaz. É bem direto. A função exponencial pega um expoente e dá o resultado final. A função logarítmica faz o caminho de volta. Ela pega o resultado final e diz qual era o expoente lá no começo. Uma anula a outra. E essa relação de inversão fica linda no gráfico. Se a gente desenhar a função exponencial e a logarítmica com a mesma base e traçar uma linha bem na diagonal, elas são um reflexo perfeito uma da outra, como se estivessem se olhando no espelho. Tudo bem, a teoria é legal, mas e na prática? Onde a gente usa isso? Pois é, agora a gente sai da teoria e vai para o mundo real, para ver onde essa matemática está escondida no nosso dia a dia, bem debaixo do nosso nariz. Pensa na escala Richter.
ela é logarítmica. Isso quer dizer que um terremoto de magnitude 7 não é só um pouquinho mais forte que um de 6. Não, ele é 10 vezes mais forte. A mesma coisa acontece com o volume do som, medido em decibéis, e com a acidez na escala de pH da química. Até na computação, para medir a eficiência de um código, os logaritmos são perfeitos para a gente conseguir lidar com números que crescem de forma absurda, colocando tudo numa escala que faz sentido. Ufa, bastante coisa, né? Então vamos respirar fundo e juntar as peças do quebra-cabeça. Fazer aquela revisão final para garantir que as ideias principais ficaram bem claras. Então, para resumir, logaritmo é só um jeito de perguntar qual é o expoente. Ele só funciona para números de entrada positivos, tem aquele ponto de encontro universal, o 1,0, seu gráfico sobe se a base é maior que 1 e desce se for menor que 1. E claro, é o parceiro inseparável, o inverso da função exponencial. No fim das contas, se for para resumir tudo numa só ideia, seria esta. Os logaritmos são uma ferramenta poderosa para comprimir a realidade. Eles pegam números absurdamente grandes ou ridiculamente pequenos e colocam eles numa régua que a nossa mente consegue entender e comparar. Isso tudo leva a gente a pensar, se os logaritmos estão aí em todo canto organizando o caos sem que a gente nem perceba, que outras ideias da matemática tão fundamentais quanto essa também estão moldando o nosso mundo em silêncio, só esperando para a gente olhar com um pouco mais de atenção